Vou te falar uma verdade que ninguém quer ouvir: você já tem tudo o que precisa para ser bem-sucedido. Não é motivação barata, não é papo de coach, é ciência pura. E o motivo pelo qual você ainda não chegou lá não é falta de oportunidade, não é falta de dinheiro, não é o timing errado. O problema é que te ensinaram exatamente o contrário do que funciona. Enquanto 95% das pessoas ficam esperando ver para depois crer, os 5% que realmente vencem fazem o oposto, eles creem primeiro, e aí a realidade se ajusta. Parece loucura? Era exatamente isso que eu pensava até descobrir o que realmente separa quem conquista de quem fica só sonhando. Olha, se você está cansado de trabalhar duro e não ver resultado proporcional, se já tentou várias estratégias e sempre bate na mesma parede, se tem aquela sensação de que todo mundo ao seu redor tem sorte menos você, então você precisa parar tudo agora e prestar atenção no que vou te contar. Porque em menos de 20 minutos, você vai entender exatamente por que sua mente tem sabotado seus resultados até hoje, e como reverter isso de forma tão simples que vai parecer óbvio demais. A diferença é que agora você vai saber o que poucos sabem sobre como sua mente realmente funciona. Sabe aquela história que sua avó sempre contava? Só acredito vendo. Pois é, ela estava meio que invertendo a ordem das coisas. E olha, não é culpa dela não, praticamente todo mundo faz isso. A gente cresce ouvindo que primeiro precisa provar para depois merecer, primeiro conquistar para depois se sentir capaz. Mas e se eu te dissesse que os grandes nomes da história fizeram exatamente o contrário? Pensa comigo, quando Steve Jobs criou o iPhone, ele não tinha uma pesquisa de mercado dizendo: olha, o pessoal tá doido por um telefone que seja também computador. Nada disso. Ele simplesmente acreditou que aquilo ia revolucionar o mundo, e foi lá e fez. Walt Disney desenhou um ratinho falante numa época em que as pessoas achavam que desenho animado era coisa de criança. Oprah Winfrey começou a sonhar com seu próprio programa quando ainda era uma garota pobre no interior dos Estados Unidos. Percebe o padrão? Nenhum deles esperou o mundo provar que eles eram capazes. Eles primeiro acreditaram, depois construíram a realidade ao redor dessa crença. Agora, vou te fazer uma pergunta que talvez te deixe meio desconfortável. Você já parou para pensar por que duas pessoas podem ter as mesmas oportunidades, a mesma educação, até mesmo as mesmas conexões, mas uma decola e a outra fica patinando no mesmo lugar? A diferença não está no que elas têm, está no que elas acreditam que são. É tipo assim, imagina que você tem dois irmãos gêmeos. Os dois querem abrir um negócio. O primeiro pensa: vou tentar, mas provavelmente não vai dar certo, né? Quem sou eu para ter sucesso? O segundo pensa: cara, eu nasci para isso. Pode não sair perfeito de primeira, mas eu vou fazer acontecer. Adivinha qual dos dois vai persistir quando aparecer a primeira dificuldade? Qual vai inspirar confiança nos investidores? Qual vai atrair os melhores funcionários? Pois é, não é questão de sorte, não é questão de timing. É questão de identidade interna. A grande sacada que a maioria das pessoas não entende é esta: você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se internamente você se vê como alguém que sempre dá azar, que não nasceu para isso, que precisa lutar muito para conseguir migalhas, bem, o universo vai colaborar com essa narrativa. Não por magia, mas porque suas ações, suas decisões, até mesmo sua linguagem corporal vão refletir exatamente isso. Já reparou como tem gente que entra numa sala e todo mundo automaticamente presta atenção? Não é porque essa pessoa é mais bonita ou mais inteligente que as outras. É porque ela carrega dentro de si a certeza de que tem algo valioso para oferecer. Ela não precisa de validação externa para se sentir importante, ela simplesmente é importante, ponto. E aí vem aquele pensamento: ah, mas isso é fácil falar quando você já tem sucesso. Cara, essa é exatamente a armadilha. Sabe por que o Elon Musk conseguiu criar não uma, mas várias empresas bilionárias?
Porque mesmo quando ele estava quase falindo, mesmo quando todo mundo dizia que ele estava louco querendo mandar foguete pro espaço, ele continuava se vendo como alguém capaz de mudar o mundo. A crença veio primeiro, os resultados vieram depois. Vou te dar um exemplo bem prático. Conhece aquele seu amigo que sempre consegue desconto em tudo? Que chega no hotel e magicamente consegue um upgrade? Que entra na loja e o vendedor oferece as melhores condições? Ele não tem superpoderes, ele simplesmente se comporta como alguém que merece ser bem tratado. E sabe de uma coisa? As pessoas captam isso numa fração de segundo. Agora me diz uma coisa, quando você acorda de manhã e se olha no espelho, quem você vê ali? Alguém que está tentando ser bem-sucedido, ou alguém que já é bem-sucedido e só está descobrindo como isso vai se manifestar na prática? Porque cá entre nós, o jogo muda completamente quando você para de buscar abundância e começa a ser abundante. Para de querer confiança e começa a emanar confiança. Para de desejar sucesso e começa a viver como alguém que já alcançou o que queria. E é aí que as coisas ficam realmente interessantes. Mas espera aí, você deve estar pensando, tá, mas como é que funciona isso na prática? Boa pergunta. Porque uma coisa é entender o conceito, outra é descobrir o mecanismo por trás dele. E olha, quando você entender como sua mente subconsciente realmente opera, vai perceber que você tem nas mãos uma das ferramentas mais poderosas que existem. Pensa na sua mente subconsciente como se fosse um jardim super fértil. Sabe aqueles jardins que você joga qualquer semente e ela brota? Pois é, sua mente subconsciente é exatamente assim. A diferença é que ela não julga se a semente que você está plantando é boa ou ruim, se vai te ajudar ou te prejudicar. Ela simplesmente pega tudo que você repetidamente alimenta ela e fala, beleza, vou fazer isso crescer. E aqui vem uma descoberta que mudou a vida de muita gente, sua mente subconsciente não consegue diferenciar uma experiência real de uma experiência que você vive intensamente na sua imaginação. É sério. Por isso que quando você assiste um filme de terror, seu coração dispara mesmo sabendo que é ficção. Por isso que você pode acordar chorando de um sonho, ou sorrindo de outro. Muhammad Ali fazia isso de forma genial. Antes de cada luta, ele não só dizia eu sou o maior, ele literalmente se via vencendo. Ele imaginava cada movimento, cada golpe, a multidão gritando seu nome, ele vivia aquela vitória tantas vezes na mente que quando chegava no ringue, era como se ele já tivesse vencido aquela luta 1000 vezes antes. Agora vou te contar algo que talvez soe meio esquisito no começo, mas fica comigo. Quando você age como se já tivesse alcançado o que quer, você literalmente reprograma sua mente subconsciente. É como se você fosse um programador e estivesse reescrevendo o código do seu sistema operacional interno. E sabe o que acontece quando você faz isso? Sua mente subconsciente começa a trabalhar 24 horas por dia para alinhar sua realidade externa com essa programação interna. Ela te faz notar oportunidades que antes passavam despercebidas, te dá coragem para tomar decisões que antes te paralisavam, até mesmo muda sua linguagem corporal e o jeito que você se comunica. Jim Carrey fez algo parecido, mas de um jeito ainda mais radical. Em 1985, quando ele estava quebrado, ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de $10 milhões por serviços de atuação prestados e colocou uma data, Dia de Ação de Graças de 1995. Ele carregava esse cheque na carteira e toda noite subia nas colinas de Hollywood, olhava para as luzes da cidade e se imaginava como um ator bem-sucedido. Adivinha? Em 1994, ele assinou um contrato de exatamente $10 milhões pelo filme Debbie Lloyd. Coincidência? Que nada. O que aconteceu foi que a mente subconsciente dele trabalhou incansavelmente para tornar aquela imagem mental uma realidade física. Mas aqui vem um detalhe que muita gente perde, não é sobre pensar positivo ou visualizar e esperar. É sobre você literalmente começar a ser a pessoa que já alcançou o que quer. Como ela anda? Como ela fala? Que decisões ela toma? Que tipo de problema ela resolve? Como ela se veste?
Com quem ela conversa? Pensa assim, se você hoje ganhasse na loteria, como seria seu dia amanhã? Você acordaria com a mesma pressa? Se vestiria da mesma forma? Falaria com as pessoas do mesmo jeito? Tomaria as mesmas decisões sobre onde almoçar, que livro ler, que filme assistir? A grande sacada é começar a incorporar alguns desses comportamentos agora. Não tô falando para você sair gastando dinheiro que não tem, mas sim para começar a carregar a energia de alguém que já chegou onde quer chegar. E é aí que sua mente subconsciente fala: ah, entendi o recado. Vou ajudar você a manter essa nova identidade em todos os aspectos da vida. E cara, quando isso acontece, é como se o mundo inteiro conspirasse a seu favor. Mas tem um segredo ainda mais profundo nisso tudo. E esse segredo tem a ver com algo que a maioria das pessoas faz completamente errado: definir o que realmente quer. Porque olha só, você pode ter a mente subconsciente mais bem programada do mundo, mas se você não souber exatamente para onde está indo, é como ter um GPS super moderno sem colocar o destino. Vai ficar rodando em círculos, né? A grande questão é que quando você pergunta para alguém o que você quer na vida, a resposta geralmente é algo tipo: eu quero ser feliz, quero ser rico, quero ter sucesso. Cara, isso não é um objetivo, isso é uma vaga intenção. É como chegar no aeroporto e falar pro atendente: quero viajar para um lugar legal. Como é que ele vai te ajudar? Vou te dar um exemplo bem simples: duas pessoas querem ficar ricas. A primeira fala: quero ter dinheiro. A segunda fala: quero ter R$500 mil na conta até dezembro de 2026, vindos do meu negócio de consultoria online, para poder comprar minha casa própria no bairro que eu sempre sonhei e ter a liberdade de trabalhar de onde eu quiser. Percebe a diferença? A segunda pessoa deu o endereço completo pro universo. Ela não só disse quanto, mas quando, como e para quê. E olha que interessante, quando você faz isso, sua mente subconsciente para devagar e começa a trabalhar com precisão cirúrgica. É tipo quando você decide comprar um carro específico, digamos, um Honda Civic preto. De repente, você começa a reparar Civic preto em todo lugar. Eles não apareceram do nada, sempre estiveram lá. Mas agora sua mente está sintonizada naquela frequência específica. Agora imagina isso aplicado aos seus sonhos: quando você define com clareza cristalina o que quer, sua mente subconsciente vira uma antena superpotente que capta todas as oportunidades, conexões e recursos relacionados àquele objetivo específico. Mas aqui vem a parte que mais me emociona: você precisa conseguir sentir como seria viver aquele dia perfeito da sua vitória consumada. Não é só imaginar, é literalmente sentir. Como seria acordar naquela casa dos seus sonhos? Qual seria o cheiro do café da manhã? Como você se sentiria olhando pela janela? Que tipo de conversa você teria no telefone? Como seria a sensação de checar sua conta bancária? Eu sei que pode parecer meio viagem, mas aqui entre nós, os grandes vencedores fazem isso naturalmente. Eles não ficam no abstrato, eles entram nos detalhes mais específicos possível. Quantos quartos tem a casa? Em que bairro fica? Que cor é o portão? Que música toca no carro? Como é a vista da janela do escritório? E sabe por que isso funciona? Porque quando você consegue visualizar algo com tanta clareza que até sente o gosto, o cheiro, a textura, e sua mente subconsciente interpreta aquilo como uma memória real. E aí ela faz de tudo para manter a coerência entre essa memória do futuro e sua realidade atual. É como se você plantasse uma semente tão detalhada na sua mente que ela não tem escolha a não ser fazer aquilo brotar na vida real. Porque agora não é mais um sonho vago, é um destino específico gravado no seu sistema operacional interno. Mas tem uma pegadinha nessa história toda que quase todo mundo cai. E essa pegadinha é achar que só definir o objetivo já basta. Que só visualizar de vez em quando vai resolver. Cara, não é assim que funciona. É como plantar uma horta e achar que só regar uma vez por mês vai dar certo.
A semente até pode brotar, mas vai morrer rapidinho se você não cuidar dela todo santo dia. Por isso que os verdadeiros vencedores desenvolvem o que eu chamo de blindagem mental. Porque olha só, você vive num mundo que o tempo todo tá tentando te convencer de que você não é capaz, que sonhar é bobagem, que tem que ser realista. É bombardeio 24 horas por dia. Então, como é que você protege aquela sementinha preciosa que plantou na sua mente subconsciente? Com um ritual matinal que seja mais sagrado que escovar os dentes. E não precisa ser nada complicado, na verdade, quanto mais simples, melhor. Todo dia, antes de ligar o celular, antes de ver notícia, antes de conversar com qualquer pessoa, você dedica 5 a 10 minutinhos para reconectar com quem você realmente é, pega aquele objetivo super específico que você definiu e lê em voz alta. Isso mesmo, em voz alta. Porque quando você fala, não é só a mente que escuta, o corpo inteiro vibra com aquelas palavras. E depois você fecha os olhos e se vê vivendo aquele dia perfeito que a gente falou. Sente o cheiro, escuta os sons, vive cada detalhe por alguns minutos. É como se você fosse um ator ensaiando para o papel mais importante da sua vida, que é você mesmo no futuro. Mas aqui vem a parte que separa os amadores dos profissionais, a dieta mental. Assim como você não põe lixo na boca se quer ter um corpo saudável, você não pode pôr lixo na mente se quer ter uma mentalidade vencedora. Isso significa ser cirúrgico com o que você consome. Aquele amigo que só reclama da vida. Dose homeopática. Aquele programa de TV que só mostra desgraça. Corta. Aquelas redes sociais que te fazem sentir pequeno? Pausa estratégica. Não é sobre ser antissocial, é sobre proteger seu jardim mental de pragas que podem matar seus sonhos. E olha que interessante, quando você faz essa limpeza, automaticamente você começa a atrair conteúdos e pessoas que vibram na mesma frequência dos seus objetivos. É como se você sintonizasse numa estação de rádio diferente. Agora, a cereja do bolo é manter o foco absoluto na identidade da pessoa vitoriosa que você quer ser. Durante o dia, sempre que bater aquela dúvida, aquele medo, aquela vozinha chata que fala quem você pensa que é, você respira fundo e se pergunta, como a versão vitoriosa de mim reagiria agora? Se você quer ser um empreendedor de sucesso, como um empreendedor de sucesso lidaria com essa rejeição? Se você quer ser um palestrante reconhecido, como essa pessoa se comportaria nessa reunião? Se você quer ter relacionamentos saudáveis, que atitude essa versão melhor de você tomaria agora? É tipo ter um mentor interno que te guia em cada decisão pequena do dia. E olha, as decisões pequenas é que constroem a vida grande. Porque no final das contas, você não vai virar a pessoa dos seus sonhos de uma hora para outra. Você vai virar ela uma escolha por vez, um dia por vez, um pensamento por vez. E quando você protege esse processo com uma blindagem mental bem estruturada, é inevitável que sua realidade externa comece a espelhar essa transformação interna. Mas tem um último ingrediente nessa receita que muita gente esquece completamente. E esse ingrediente é o que eu chamo de fogo sagrado, aquele desejo que não é só uma vontade passageira, mas uma obsessão construtiva que te move todos os dias. Sabe quando você tá debaixo d'água e a única coisa que importa é chegar à superfície para respirar? É essa intensidade que seu sonho precisa ter na sua vida. Mas olha só que paradoxo interessante, ao mesmo tempo que você precisa ter esse desejo ardente, você também precisa viver como se já tivesse conquistado o que quer. É meio doido, né? É como se você fosse um chefe que tem uma fome danada de cozinhar o prato perfeito, mas ao mesmo tempo já se sente satisfeito só de estar na cozinha. A diferença é sutil, mas muda tudo. Em vez de ficar naquela energia de eu quero, eu preciso, eu não tenho, você entra numa frequência de eu sou grato pelo que está chegando na minha vida. É tipo ser criança na véspera do Natal, você já sabe que o presente tá vindo, então você fica numa expectativa gostosa, não numa ansiedade desesperada. E aqui vem uma coisa que pode soar meio esquisita no começo, você começa a agradecer pelo que ainda não chegou. Mas não é fingimento, não é fingir até ser verdade.
É você literalmente sentir gratidão genuína pela oportunidade de estar construindo a vida dos seus sonhos. É como agradecer pela semente que você plantou, mesmo antes dela virar árvore. Você sabe que se fez sua parte direito, regou todo dia, deu atenção, protegeu das pragas, a colheita é inevitável. Então por que não celebrar desde já? Quando você vive nesse estado de já tenho, uma coisa mágica acontece, você para de perseguir e começa a atrair. Para de implorar pro universo e começa a colaborar com ele. Para de ser mendigo dos seus próprios sonhos e vira sócio deles. E sabe qual é o resultado prático disso? Você toma decisões completamente diferentes. Uma pessoa que quer ser rica age de um jeito. Uma pessoa que já é próspera e só está organizando como isso vai se manifestar age de outro jeito completamente diferente. A primeira vive com medo de perder o pouco que tem. A segunda investe com confiança porque sabe que abundância é seu estado natural. É a diferença entre quem vai a uma festa social pensando tomara que alguém goste de mim e quem vai pensando vou conhecer pessoas interessantes e compartilhar minha energia boa. Percebe como a energia é completamente diferente? E como isso afeta os resultados que você consegue? Aquele desejo ardente continua ali, te movendo, te inspirando, te fazendo acordar cedo e dormir tarde quando precisa. Mas agora ele vem misturado com uma paz profunda, uma certeza inabalável de que você está no caminho certo. É como se você fosse um atleta correndo a maratona. Você tem sede de chegar na linha de chegada, mas você também curte cada passada, cada paisagem, cada momento da jornada. E quando você consegue equilibrar esses dois elementos, o desejo que te move e a gratidão que te sustenta, aí sim você descobriu o segredo que poucos conhecem. Porque a maioria das pessoas ou fica só no querer, e morre de ansiedade, ou fica só no conformismo, e para de crescer. Mas você aprendeu a dançar essa dança delicada entre ambição e aceitação, entre fome de crescer e paz de quem já chegou. E essa, meu amigo, é a frequência exata em que os milagres acontecem. Agora me responde uma coisa, depois de tudo que você acabou de descobrir, você vai continuar operando no modelo que 95% das pessoas usam, esperando ver para depois crer? Ou vai ter a coragem de virar o jogo e começar a crer para depois ver? Porque olha só, conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu sei que você não chegou até aqui só para se entreter, né? Você chegou porque tem fome de mudança real, de resultados reais, de uma vida que faça jus ao potencial que você carrega dentro de si. Então aqui vai meu desafio para você, nos próximos 7 dias, implemente pelo menos 2 desses princípios. Define um objetivo específico, não quero ser feliz, mas algo com números, datas e detalhes. Cria seu ritual matinal de 5 minutos. Começa a agir como se já fosse a pessoa que conquistou o que quer. E aí volta aqui e me conta, o que mudou na sua energia? Que oportunidades começaram a aparecer? Que pessoas diferentes cruzaram seu caminho? Porque quando você aplica esses conceitos de verdade, os resultados vêm rápido. Não é mágica, é ciência comportamental. A pergunta que não quer calar é, daqui a 1 ano, você quer estar exatamente onde está hoje, só mais velho? Ou quer olhar para trás e falar cara, foi aí que minha vida realmente começou? A escolha é sua. Mas se você escolheu a segunda opção, então se inscreve no canal e ativa aquele sininho das notificações. Porque esse é só o começo da jornada. Tem muito mais conhecimento transformador chegando, e você não vai querer perder nenhum pedacinho dessa evolução. Te agradeço por fazer parte desse meu sonho. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Então, quem você vai escolher ser a partir de agora?